Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Lucas Bueno aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de padrões de projetos. Neste vídeo nós vamos trabalhar o padrão observador, o padrão observer, que é um dos padrões mais importantes, eu acho que dá para dizer assim, ou muito utilizados aí em vários contextos. Neste padrão, a gente vai trabalhar com entidades que precisam observar o estado de uma outra entidade. Então, essa outra entidade nós vamos chamá-la de observável. Então, nós teremos uma entidade que é observável e entidades que são observadoras. A gente pode abstrair essa ideia para vários contextos, como comentei. Então, a gente vai ver no exemplo ali do código a ideia de ter um serviço que é observável e dispositivos que são observadores. Então, nós podemos pensar este serviço observável como um grupo do WhatsApp. Então, neste grupo, esse grupo do WhatsApp, ele é um serviço observável e os dispositivos, as contas do WhatsApp que estão no grupo são os observadores. Então, sempre que esse grupo muda de estado, ou seja, tem uma mensagem nova naquele grupo, os observadores precisam saber que esse estado alterou, então eles vão observar esse estado. A gente pode pensar também no contexto aqui da interface gráfica de um sistema operacional, por exemplo. Então nós temos, ou mesmo aqui do programa, supondo que nós estamos desenvolvendo esse programa aqui de leitor de Markdown. Então ele está observando os eventos que o sistema operacional gera. E, pensando aí na ideia de interface gráfica, os eventos que o sistema operacional vai passar para ele seria, por exemplo, de que o mouse passou em cima de um determinado componente, que teve um evento de clique, que o usuário digitou alguma coisa. E então, essa interface gráfica do nosso programa, ela fica observando estes eventos do sistema operacional. Nesse caso, o nosso programa seria o observador desses eventos do sistema operacional, e o sistema operacional seria então o serviço observável. Isso é uma abstração, tá? A gente pode pensar também do lado do sistema operacional como ele sendo o observador dos eventos que o hardware vai gerar. Então, nós indo aqui no mouse e movimentando o mouse, estamos gerando um evento no hardware. E esse evento a gente notifica para o sistema operacional. Então, nesse contexto um pouco diferente, o sistema operacional é o observador e os hardwares são os serviços observáveis, tá certo? Mas eu já vou mostrar isso no código para vocês e vai ficar mais claro. Então, vamos lá. Antes da gente ir para o código, vamos dar uma olhada aqui na estrutura do padrão observador, que eu também trouxe aqui do nosso livro Design Patterns com Java, do Eduardo Guerra, que está disponível lá na Casa do Código, é o livro que eu estou utilizando aí como referência constante aqui na disciplina, principalmente para trazer essas ideias aqui, as imagens, às vezes o código-fonte também. E então, vindo aqui para a imagem, para o diagrama, observem que nós temos uma interface chamada observador. Vai ser ali a interface que os objetos observadores vão implementar. E a gente tem basicamente aqui um único método, tá? Que estes objetos precisam implementar. Ele está chamado aqui de atualizar, a gente pode pensar como notificar também. Eu acho que lá no código vai estar como notificar. Então, os objetos observadores só precisam implementar esse método. E aí nós teremos um objeto observável. Esse objeto observável, a gente vai armazenar nele as referências para os objetos observadores. E aí, quando o contexto do objeto observável mudar, é ele quem notifica os objetos observadores da atualização. Então, para a gente conseguir fazer isso funcionar, a gente vai ter uma lista aqui no objeto observável de objetos observadores. Então, uma referência para observadores. E a gente vai poder, então, adicionar observadores, remover observadores e notificar. Quando a gente for notificar, a gente notifica todos os observadores desse objeto observável. Tá bom? Então, vamos ao código.
Aqui no projeto Observer Pattern, que está lá no GitHub, nós temos a ideia que eu passei para vocês na introdução do vídeo, dos serviços, como um grupo do WhatsApp, por exemplo. E aí esses serviços eles vão notificar os dispositivos. Vamos começar vendo então a parte mais simples, que são os dispositivos. Os dispositivos eles são observadores. Então, começando pela interface observadora, que é esta interface aqui. A gente tem apenas um método, que aqui está chamado de notificar, notify, e ele recebe como argumento o objeto observável, tá? Para o objeto observador saber quem está passando essa notificação para ele, e uma mensagem. Simples assim, quem enviou a mensagem e a mensagem em si. Então, todas as classes que forem ser observadoras apenas precisam implementar essa interface. Então, aqui o dispositivo, o device, ele implementa essa interface e essa classe ficou bem simples. Ela tem apenas o nome do dispositivo, construtor, getter e setter, e o método notify, que vem então da implementação da interface observadora. Então recebe aqueles argumentos e aí simplesmente imprime aqui que esse dispositivo recebeu a seguinte notificação de tal objeto observável, né? E aí a gente coloca ali a mensagem que veio. Então é só um log mesmo aqui para vocês verem o funcionamento. Essa é a parte mais simples. Vamos olhar agora o objeto observável. Então, começando aqui pela interface observável. Então, todo objeto que for ser observável, ele precisa implementar essa interface aqui. Essa interface tem o método para adicionar um observador. Então, ela recebe ali uma referência de um objeto que é do tipo observador. Vejam que eu estou utilizando aqui a referência da interface. Não importa qual classe vai ser observadora, se vai ser um device ou se vai ser uma outra classe que eventualmente nós vamos criar. O que importa é que elas implementem a interface observadora. Por isso, a gente usa aqui apenas a referência para a observadora. O restante não importa. Tudo que tem mais aqui em device não importa. A gente só precisa saber, no contexto do objeto observável, que aquela classe é uma classe observadora. O mesmo vale então para o método de remover. A gente pode adicionar ou remover um observador. E aí a gente tem o método para notificar, que é uma mensagem que será passada para todos os observadores. E aqui já implementado nós temos então o serviço. O serviço ele implementa essa interface de observável, então o nosso serviço ele é observável. E ele tem também um nome, assim como o dispositivo, e uma lista de observadores. Temos aqui o construtor. No construtor nós não inicializamos a lista, eu já mostro para vocês por quê. E aí os getters e setters aqui. A única diferença a gente pode dizer que é um padrão também, é que aqui a gente está fazendo a inicialização preguiçosa da lista de observadores. Tá? A gente poderia pensar que essa lista ela seria inicializada no construtor, seria uma alternativa viável, mas aqui eu queria mostrar para vocês também essa inicialização preguiçosa, que é a ideia da gente deixar a inicialização dos nossos objetos sempre para o momento em que for necessário iniciá-los. Nesse caso aqui, que seria apenas um array list, é uma inicialização que custa muito pouco computacionalmente. A gente não vai utilizar muita memória só pela inicialização. Mas quando a gente está trabalhando ou com recursos escassos ali de computação, ou até mesmo inicializando instâncias de objetos que levam um certo tempo, como uma conexão ao banco de dados, uma conexão com um servidor, que não necessariamente vai apenas levar um tempo, mas também vai ocupar um recurso mais escasso, a gente deve utilizar essa inicialização preguiçosa, que basicamente é deixar então para fazer essa inicialização só se a gente tem certeza de que ela será utilizada. Né? Vai que a gente cria aqui, nesse caso, um serviço e a gente nunca adiciona um observador. Então a gente inicializaria esse array list sem efetivamente utilizá-lo. Para fazer essa inicialização preguiçosa, então a gente não inicializa essa lista no método construtor.
E a gente deixa para inicializar ela sempre aqui no método getObservadores. Tá? Vejam que esse método ele é do tipo privado, nesse caso ele retorna então a lista. E aqui no método fica muito simples, a gente verifica se ela é nula, então se a gente ainda não inicializou o recurso, aí a gente faz a inicialização. Então a gente cria aqui o ArrayList. Se a gente já criou ele, então aqui ela não vai mais ser nula, aí a gente faz o comportamento padrão dos métodos getters, que é simplesmente retornar essa instância. E aí um cuidado que a gente precisa ter é que sempre que a gente for chamar, ou sempre que a gente precisar trabalhar com a lista de observadores, a gente, mesmo aqui internamente a classe, a gente precisa chamar o método getObservadores, senão a gente pode se deparar com uma referência nula, já que se a gente chamar direto aqui, a gente ainda não inicializou, ela estaria nula. Então a gente sempre chama daí o método getter, tá? Então, para adicionar o observador, a gente recebe ali como argumento aquele observador, chama o método getter, que vai inicializar se for necessário, ou apenas retornar se já tiver sido inicializada a ArrayList, e aí a gente adiciona o observador que veio como argumento. O mesmo vale para o remover, a gente chama o método getter e remove o observador que veio como argumento do método. E aqui, por último, o método notify. Então aqui a gente já teria uma lista de observadores no nosso serviço, tá? E a gente quer notificar esses observadores que a gente foi adicionando. Então a gente simplesmente percorre todos os observadores, então para cada observador O da lista de observadores, a gente chama o O.notify. E aí a gente passa como argumento this, porque aqui no observador o método notify, ele espera um observável, tá? Para saber qual serviço está notificando, então a gente passa a referência do próprio objeto que está notificando e a mensagem que veio aqui como argumento, tá certo? Então é isso. Se a gente for ver, é um padrão simples de implementar e ele é extremamente útil, né? Como a gente costuma organizar os nossos projetos, a arquitetura dos nossos projetos, vocês vão ver que a gente consegue implementar essa ideia, essa abstração de observador e observável em vários contextos. Para exemplificar, criei aqui na main um serviço chamado WhatsApp e um serviço chamado Face, que seria o Facebook. E aí criei vários dispositivos aqui, do Moto G1 até o Moto G7. E aí adicionei aqui no WhatsApp, eu adicionei como observadores do WhatsApp, a gente pode pensar num grupo aqui do WhatsApp, como sendo esse serviço, então a gente tem esses 7 observadores no grupo. E aí no Facebook eu adicionei apenas o observador Moto G3, certo? Aí notifiquei no WhatsApp que tal criar mais um grupo, né? Pulei uma linha depois e no Facebook ninguém mais me usa, tá? Então a ideia é que quando a gente chama o método notify do WhatsApp, ele notifique todos os dispositivos que estão observando ele, que estão observando esse serviço aqui, que no caso vão ser todos esses 7. E no Facebook, apenas o Moto G3. Tá? Então deixa eu rodar aqui. E aí a gente tem esse comportamento. Então, ó, do Moto G1 ao G7, eles receberam a seguinte notificação do WhatsApp, que tal criar mais um grupo. E do Moto G3 é a seguinte notificação do Facebook, ninguém mais me usa. E isso aconteceu porque lá no dispositivo, quando ele recebe uma notificação, ele imprime, ele faz esse log aqui, né, da notificação que ele recebeu do objeto observável. Então a gente tem exatamente isso, ó, Moto G7 seria o nome do dispositivo, recebeu a notificação do observável, nesse caso aqui era o WhatsApp, nesse outro caso era o Facebook, e aí a mensagem aqui, que tal criar mais um grupo ou ninguém mais me usa. E isso aconteceu daí o envio dessa mensagem, porque no serviço, quando a gente chama o método notify, a gente percorre todos os objetos observadores e os notifica, tá? Passando a referência do objeto observável e a mensagem, ok? Então é assim que a gente implementa essa ideia de um serviço, um objeto que é observável e de objetos que são observadores, tá certo? Então, dediquem um tempo para entender aí esse padrão, façam uma implementação de vocês
e até o próximo vídeo. Valeu!